Glórias a Deus. Deus seja sempre louvado. Amém. A santa paz de Deus com todos e amém a todas as saudações. Que Deus abençoe a todos que ouvirem esse testemunho no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que sirva para a edificação da igreja. Eu sou a irmã Kelly, eu falo da cidade de São Paulo, capital, e estou gravando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Já tenho alguns testemunhos postados aqui neste canal. Sinto da parte do Senhor de deixar um verso de um salmo, o Salmo 101, versos 6 e 7, para a meditação da Irmandade. Aleluia, Jesus. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que sejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano, não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras, não estará firme perante os meus olhos. Deus seja sempre louvado. Amém. Irmãos e irmãs, venho no dia de hoje contar uma obra que o Senhor fez na minha vida. Mais uma obra, né? Nessa caminhada com o Senhor, muitos livramentos o Senhor me deu, muita coisa o Senhor me ensinou. Através da palavra, colocando em prática, o Senhor me livrou de muitos males que o inimigo tentou colocar na minha vida. Enfrento uma luta muito grande no meu casamento. Foi através das lutas no meu casamento que eu me aproximei de Deus, que eu me aproximei do Senhor Jesus, porque eu era do mundo, né? Eu era roqueira, como eu já relatei aqui, eu era roqueira junto com meu esposo. A gente andava vestido de preto, frequentava motoclube, andava de moto. A gente vivia naquela vida, né? Aproveitando os prazeres e as coisas da vida. Mas um dia levantou uma guerra muito grande no meu casamento, levantou uma traição, eu descobri, e aquilo mexeu demais comigo, doeu demais na minha vida. E para mim poder ter paz e conseguir continuar casada, eu precisei ir para a igreja, né? Eu precisei voltar para os caminhos do Senhor, porque antes eu era católica e eu não era evangélica, mas através das lutas no meu casamento, eu conheci essa graça maravilhosa através de uma tia, de uma irmã do meu pai, que eu sou filha adotiva, né? Como eu já relatei aqui, minha mãe que me gerou era andarilha. Num tempo certo, Deus tirou eu e meus irmãos da rua, a gente foi para adoção, fomos adotados por outra família. E nesse lar que eu fui morar aos 10 anos, uma das irmãs do meu pai adotivo, ela é desta graça santa. Com 15 anos ela me convidou para congregar e eu gostei muito, né? Naquele tempo eu queria ter continuado, naquela época eu já estava namorando, escondido com meu esposo. E aí meu pai descobriu, né? Não aceitou o namoro, aí eu tive que sair de casa e fui morar com meu esposo. E passei muita luta, muita guerra, morei durante 5 anos dentro da casa da minha sogra, dormindo no chão da sala da minha sogra, porque a gente tinha uma vida muito difícil. Minha sogra e meu sogro têm uma vida muito simples também. E para mim não ficar na rua quando eu saí de casa, né? Eu morei 5 anos dentro da casa da minha sogra, dormindo no chão da sala, não tinha nem colchão, eram uns panos que eu forrava assim. E um dia Deus tomou os caminhos e preparou emprego para o meu esposo, né? Depois de uns 5, 6 anos. E a gente conseguiu alugar uma casa e foi morar junto. E no começo era bom, né? Era muito, muito simples, nós não tinha nada, mas Deus, mesmo eu sendo do mundo, Deus ainda criou caminhos, preparou uma geladeirinha usada, um fogãozinho usado. Nós não tinha cama, não tinha guarda-roupa, não tinha nada, mas foi uma preparação de Deus. A gente conseguiu alugar uma casa. Na época ele arrumou um emprego e ele ganhava bem pouquinho, né? E essa casa que a gente alugou era bem simples, era bem pequenininha, mas para nós estava bom, né? E a gente não casou, a gente foi morar junto, a gente morou junto por mais ou menos uns 7 anos, né? Como o pessoal fala aí, morou junto, é emancebado, né? Que o pessoal fala. E graças a Deus, Deus nos sustentou, né? Nesse tempo todo era muita luta, muita prova, muita necessidade, Irmandade, muita necessidade nós passamos juntos. Mas eu falo assim que os primeiros anos foi bom,
os primeiros anos, os 5 anos que eu morei lá com a mãe dele foi difícil, mas me acolheram com todo carinho, com todo amor, me ajudaram no que podia, mas chegou um tempo que aquela situação não dava mais, né? Ficar dormindo no chão da sala da minha sogra. Aí Deus abriu uma porta de emprego para o meu esposo, ele até ficou em dúvida na época, né? E eu já tinha ido na igreja algumas vezes e eu falava assim para ele, era testemunhada ainda, ia só de vez em quando, uma vez por mês, 2 vezes por mês, mas não firmava, não conseguia firmar. E aí eu falei para ele, vai buscar a palavra, vamos buscar a palavra para ver, porque ele era roqueiro, ele tinha cabelo comprido, eu não queria cortar o cabelo para poder ir trabalhar. E para trabalhar em portaria precisa ter uma aparência, né? Tem que cortar o cabelo, tem que estar de barbinha feita, bem arrumado, tem que ter uma presença, né? E aí a gente foi buscar a palavra, mas ele não entendeu nada, eu também não entendia na época, mas achei por bem a gente buscar a palavra. Não lembro qual foi a palavra que Deus mandou, só sei que Deus abriu a porta. E ele trabalhou durante 8 anos nessa porta que Deus abriu para ele, né? Era uma luta muito grande, muita necessidade, mas Deus nunca deixou faltar o pão na nossa casa. E eu parava durante um tempo, né, de ir para a igreja, eu ia durante um tempo, mas só lembrava de Deus quando a coisa apertava. Eu só corria para a igreja quando descobria alguma traição, alguma coisa do meu esposo, aí eu ficava triste, entrava em depressão. Aí eu corria para a igreja, quando eu ficava boa de novo eu esquecia, não ia mais. E foi assim durante muito tempo, até Deus me firmar nessa graça santa. E hoje a obra que eu tenho para contar para vocês, Irmandade, é uma obra de livramento que Deus me deu. Vou contar para vocês que, por conta das minhas necessidades, né, ser muito grande, o adversário ele se aproveitou demais dessa parte de eu ter muita necessidade. E a gente sabe que tem coisa que chega na nossa mão que é bênção de Deus, é preparação de Deus. Na época eu não entendia, eu não sabia, né, como funcionavam as coisas. Então, por eu ter muita necessidade, tudo que o pessoal me dava eu aceitava, entendeu? Coisa nova, coisa usada, até coisa estragada. Às vezes o povo mandava para minha casa lixo, entendeu? Que às vezes o adversário usa pessoas, às vezes tem coisa na casa dele que não presta nem para ele e ele quer mandar para tua casa, quer levar para tua casa. Mas nessa obra santa Deus ensina nós, né, que Deus ele é maravilhoso, ele tem coisa boa para dar para nós, que nós não tem que ficar aceitando lixo, né, coisa que o inimigo quer dar para nós. E o que acontece? Nessa caminhada, muitas coisas chegou na minha mão, mas no começo era uma necessidade extrema e o adversário se aproveitava muito de eu não ter entendimento nessa parte, não entendia como é que funcionavam um pouco as coisas, porque, Irmandade, tem coisa que é benção, tem coisa que é preparação de Deus e a gente sente, a gente sabe quando vem da parte de Deus. Mas quando não é também, depois de um tempo, Deus faz a gente saber. Deus dá entendimento e sabedoria para nós. E eu sofri muito por conta dessa parte, Irmandade. O meu esposo era testemunhado, ele não entendia nada e tudo que o pessoal dava para ele pegava, roupa usada, sapato usado, móveis usados, coisa de pessoas que ele nem conhecia, nem entendia. Por conta da nossa necessidade, ele trazia para casa, Irmandade. E eu confesso para a Irmandade que quando isso acontecia, Irmandade, vinha a tribulação junto. Eu ficava atribulada, meus filhos ficavam atribulados, e era uma luta dentro de casa. No começo eu sofria muito porque eu não entendia, eu não sabia o que era. Tinha coisa assim que era preparação de Deus, mas tinha coisa que não era, e ele não entendia. E quando Deus começou a abrir minha visão espiritual, quando eu começava a ficar aflita, angustiada, eu começava a ser tomada por depressão, meus filhos começavam a ficar perturbados, tribulados também. E aí, depois de um tempo, eu comecei a entender e a perceber que tinha alguma coisa de errado. Então, quando Deus me ensinou, eu já dobrava o meu joelho no chão e já falava, Senhor, o que é isso? O que está acontecendo? Por que está essa opressão dentro da minha casa? Eu não durmo, meus filhos não dormem, não tem paz. Eu e meu esposo só vivem discutindo, brigando. Meu Deus, o que tem alguma coisa errada? E aí eu dobrava meus joelhos, eu ia nos pés do Senhor e clamava, Senhor, me mostra, Senhor, o que tem errado dentro da minha casa? O que o inimigo colocou aqui dentro, Senhor? Qual foi a brecha, Senhor? Se eu dei alguma brecha, me mostra. Me ajuda, Senhor, a fechar essa brecha, mas se foi alguma coisa que o inimigo colocou aqui dentro, Senhor, e está usando para entrar dentro da minha casa para trazer tribulação, Pai, me mostra. E aí eu ia buscar a palavra, e Deus falava na palavra, e nas madrugadas Deus dava a revelação, e Deus mostrava, foi isso que o inimigo colocou dentro da tua casa, e ele está usando isso para entrar dentro da tua casa, tira isso agora, joga fora. E no começo eu não tinha muito entendimento, né, Irmandade? Depois de um tempo eu aprendi, algumas irmãs ensinaram para mim que além da gente tirar de dentro da casa uma coisa que veio consagrada pelo adversário, uma coisa que veio amaldiçoada da parte do inimigo,
O correto é a gente queimar em nome do Senhor Jesus e depois jogar fora. Mas na época eu não tinha entendimento, então eu jogava tudo fora. Deus ia me mostrando e eu ia jogando fora. Hoje eu sei, hoje eu entendo que a gente tem que queimar e jogar fora, né? Para Deus mandar aquele espírito embora, mas mesmo eu não tendo sabedoria nem entendimento, Deus me livrou, Deus me guardou de muita coisa. E uma vez a gente tava uma necessidade aqui muito grande em casa, quebrou a cama, né? Nós estava dormindo no chão, precisando de um colchão novo, um colchão de casal e não tinha. E aí eu tava orando a Deus, pedindo para Deus preparar um colchão novo pra gente, porque eu já tinha aprendido que o melhor, Deus tem o melhor para dar pra gente, então a gente pode pedir o melhor para ele. E eu tava orando, pedindo para Deus condição para comprar um colchão novo, ou que o Senhor preparasse, né? Mas o adversário sendo sujo e sabendo da necessidade, o que aconteceu? O meu esposo chegou em casa e nessa época ele já estava me dando muito trabalho, ele dormia fora de casa, arrumou uns parceiros, ficava bebendo, né? Disse que tinha conhecido um pessoal lá e que o pessoal tinha uma cama boa, um colchão bom e eles estavam querendo doar pra gente. Eu, na minha fraqueza, estava cega, passando uma depressão muito grande. Não tive força para dizer não, né? Não, e ele ficou naquela persuasão, eu vou trazer, e você para de ficar jogando as coisas que eu traio para casa fora, porque ele não entendia, né, Irmandade? Ele não sabia, e ainda não sabe, né? Ele ainda briga muito comigo com essa parte, por ele ficar trazendo coisa para casa e tem coisa que eu jogo fora, eu jogo mesmo. Se eu vejo, se não é da parte de Deus, se tá trazendo tribulação, eu não aceito, eu não pego. E aí, Irmandade, ele trouxe aquele colchão de casal para dentro de casa, Irmandade, que luta que eu passei. No começo foi bom, um colchão macio, de marca, sabe? Tava novo, em bom estado de conservação. E eu lembro que um dia eu até falei, nossa, eu tô dormindo tão bem nesse colchão, nossa. E comecei a elogiar o colchão, né? Aí passou coisas de uns 3 dias, Irmandade. Eu comecei a ter uns pesadelos horríveis. E era assim como se eu tivesse sendo transportada assim para um lugar todo vermelho, um lugar escuro, sabe? E eu ouvia vozes, eu via demônios e eles começavam a me atacar, me machucar, correr atrás de mim. Eles lançavam objetos para mim naquela visão horrível. E aí eu acordava assustada e ficou, depois que eu falei isso, ficou acho que uns 2 meses eu tendo aquele mesmo sonho, toda noite, Irmandade, não tinha uma noite que eu não ia parar naquele lugar estranho. E eu comecei a perceber que tinha algo estranho. Falei, poxa vida, não é normal, não tá normal isso aí. Toda vez que eu deito nessa cama, eu vou dormir, eu tenho o mesmo pesadelo. Tem alguma coisa errada. E ficou, né, aqueles 2 meses daquele jeito, mas aí teve uma noite que foi diferente. Eu fui parar naquele lugar e um dos demônios falou bem assim, olha ela aí de novo, ela voltou, vamos atormentar ela mais um pouquinho. E aí eles começaram a sair correndo atrás de mim, atirando pedra, atirando coisa em mim. Irmandade, a coisa era tão forte que eu sentia aquelas pedradas, eu sentia aquela dor, aquela perseguição, aquele medo, angústia, aflição. E aí eu acordei, coloquei meu véu como de costume na minha cabeça, fiz as minhas orações. Mas sabe, Irmandade, não é que não funcionava, eu estava orando e Deus estava me protegendo. Mas eu tinha que tirar aquilo da minha casa. E eu, naquele momento, Deus me trouxe, iluminou a minha mente, e aí eu falei, Senhor, o que tem que tá errado dentro da minha casa, Senhor? O que tá errado aqui, Pai amado? Me mostra, Senhor, o que o inimigo colocou aqui, qual foi a brecha que eu dei pro inimigo entrar, Senhor, tem misericórdia. E aí na hora, Irmandade, eu levantei da oração, quando eu olhei pro colchão, o Senhor, o Senhor me mostrou, Irmandade, aquele colchão como um prato gigante. E eu falei, meu Deus, como que eu não vi isso? Como que eu não percebi isso? É um prato enorme que o inimigo tinha trazido para dentro da minha casa, um prato do adversário. E eu tava dormindo naquele colchão, Irmandade. Os primeiros 3 dias foi bom, mas depois começou um grande tormento, uma tribulação na minha casa, briga, confusão, meus filhos não dormiam, eu não dormia, e isso ficou por 2 meses, Irmandade, porque eu não vigiei, eu estava com depressão, eu estava fraca, o meu inimigo e o meu esposo usado pelo adversário, porque o adversário usa muito ele ainda, sabe, para trazer coisa para dentro da minha casa, coisa amaldiçoada pelo inimigo. Tem Irmandade que ainda não entende essa parte, porque ainda não foi revelada, mas tem muitos irmãos que compreendem, entendem do que eu estou falando. E eu passo muita luta nessa parte, Irmandade. Eu sei que depois que Deus me deu essa revelação, que Deus mostrou o colchão,
E foi uma luta, Irmandade, para tirar aquele colchão de dentro de casa. Eu não conseguia porque meu esposo não aceitava. Eu falava que ia tirar o colchão, que ia jogar fora. Ele ficava com raiva, ele brigava comigo porque o inimigo não queria sair. E aí foi muita oração, muito jejum. E um dia Deus me deu força, Irmandade. Aí Deus mandou a palavra: eu vou te ajudar, filha, eu vou te dar força. Você vai tirar aquele colchão de lá, aquele colchão tem que sair de lá, aquela cama tem que sair de lá para você voltar a ter paz. Eu vou preparar um colchão bom para você, minha filha, mas tira de lá. E eu ficava com medo de jogar fora porque meu esposo brigava comigo, né? E eu tinha medo de gerar atrito e confusão, mas o Senhor falava: não tenha medo, maior sou eu na tua vida do que o teu adversário. Deixa ele falar, deixa ele brigar, mas você vai tirar esse colchão da tua casa, porque a paz precisa ser restaurada, eu vou te dar força. E aí depois daquela palavra, daquele dia que eu fui naquele culto, eu cheguei em casa, peguei aquele colchão, Irmandade, tirei aquele colchão, tirei aquela cama, joguei tudo fora, joguei tudo na rua. Não tinha nem como eu colocar fogo, né, porque era um colchão grande, eu não tenho quintal aqui em casa. E aí eu joguei lá fora e pegaram o colchão e levaram embora. E Irmandade, aí eu jejuei, orei, fiquei em jejum e oração aqui em casa para Deus tirar aquele espírito que tinha entrado. E graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, a minha casa foi liberta. Deus mandou aquele espírito embora e a paz voltou a reinar. Eu sei que eu fiquei um tempo, né, dormindo no chão, e depois Deus preparou condição, a gente comprou um colchão e o nome de Deus está sendo glorificado. Eu falo que o que Deus tem para nós é muito melhor, não tem comparação. Irmandade, eu quero aproveitar o momento para pedir ajuda em oração para os irmãos por uma obra no meu casamento, porque eu estou passando por uma grande guerra há mais de 15 anos nessa área da minha vida. O adversário usa muito o meu esposo, como a Irmandade já sabe, eu estou separada, vai fazer 3 anos. O adversário levou meu esposo embora, né? Ele saiu de casa, estava testemunhado, mas não aguentou a guerra, não aguentou a perseguição do inimigo. O inimigo fez um laço muito forte, né? Já tinha outras traições, mas nunca ele tinha saído de casa por causa de mulher. E dessa vez ele se envolveu com uma feiticeira e agora ele está preso em laços de feitiçaria, macumbaria. Ele está preso, não consegue sair. Eu percebo que ele está muito atormentado. E infelizmente, Irmandade, toda vez que ele vem na minha casa, ele traz coisa ruim, sabe? Desequilibra tudo aqui em casa. E Deus permitiu dele sair, né? Ele saiu, agora ele tá morando com ela, já vai fazer 3 anos, mas toda vez que ele vem na minha casa, Irmandade, só Deus sabe o que eu passo com meus filhos. Meus filhos ficam atribulados, meu pequenininho, sabe, fica muito atribulado, atormentado. Esse menino, quando o pai dele vem aqui e pega ele, Irmandade, ele fica noites e noites gritando, ele não dorme, ele fica agitado, Irmandade, os vizinhos reclamam. Eu tô trabalhando à noite agora e eles ficam sozinhos na parte da noite. E eu tô sofrendo muito nessa parte, porque ele saiu de casa, tá morando com ela, mas vira e mexe, ela vive fazendo feitiçaria pra mim. Não pegue, Irmandade. Deus me mostra tudinho que ela faz, as obras de feitiçaria, macumbaria, e Deus me guarda, Deus me protege. Quando o inimigo se levanta, Deus fala: minha filha, vai orar, vai jejuar, que eu vou te proteger. E Deus mostra tudinho as coisas que ela faz, e Deus me dá grande livramento, mas infelizmente ele é pai, né? Ele tem essa liberdade para estar pegando os meus filhos, e quando ele vai com eles, e eles voltam transtornados, Irmandade. Eu tô passando uma guerra muito grande. Eu já orei pro Senhor, eu já pedi: Senhor, tem misericórdia, faz uma obra na vida do meu esposo, liberta ele, Senhor. Porque Deus tem promessa na vida dele. Deus falou que vai fazer uma obra. Deus falou que vai. Mas assim, eu já tô, sabe, Irmandade, há mais de 15 anos nessa luta. E cada vez mais ele está mais irredutível, o inimigo usando ele para me trazer tribulação, Irmandade, para me tirar minha paz, tirar a paz dos meus filhos. E é difícil, Irmandade, só Deus sabe o que eu estou passando, Irmandade. Eu não vou relatar tudo aqui, porque Deus sabe de todas as coisas, mas eu creio que se a Irmandade me ajudar na oração, eu creio que essa obra vai acontecer. Eu creio que Deus vai completar a obra, Irmandade. Eu tô orando sozinha, eu tô buscando sozinha aqui com meus filhos ainda são pequenos. E como eu relato aqui, que há um tempo atrás eu pedi oração aqui porque eu estava desempregada, passando uma luta muito grande, e eu pedi oração aqui nesse canal, e eu louvo e engrandeço a Deus, que Deus ouviu, alguém orou, ou alguns oraram por mim, me ajudaram na oração, e Deus me deu a vitória, preparou um empregão
mão para mim, Irmandade, abriu um portão na minha vida. Eu tô trabalhando à noite, já faz 3 meses. Deus abriu essa porta para mim. Eu tava numa dificuldade muito grande, passando muita humilhação, dependendo de marido para pagar as contas, pagar aluguel, com 2 crianças pequenas. Irmandade, eu passei um tempo difícil, sem ter dinheiro de onde tirar. Fiz muita dívida para colocar comida dentro de casa, porque o meu esposo, ele tá me ajudando só com o aluguel, e aí eu tinha que me virar para comprar comida, Irmandade, desempregada. Deus preparou carrinho de sorvete para mim, Irmandade, preparou um freezer novo, e eu comecei a vender aquele sorvete. Deus foi me abençoando, não deixava faltar, e quando a coisa apertava, Deus tomava os corações, mandava os anjos na minha casa. Quanta gente Deus mandou no meu portão, Irmandade, para suprir minha necessidade de roupa, de sapato, de alimento. Quantas vezes Deus mandou as irmãs da piedade no meu portão trazer cesta básica, trazer alimento para me ajudar, Irmandade. Eu não tenho palavras para agradecer e engrandecer o nome do Senhor, porque o Senhor tem sido muito bom na minha vida, Irmandade. Mas essa luta no meu casamento, Irmandade, já vai para quase 18 anos que eu tô nessa luta, mas eu creio que Deus vai cumprir a promessa, só que precisa de muita oração. E Deus falou para mim, Irmandade, que não é feio pedir ajuda, não é feio pedir auxílio se a gente tá precisando, se a gente tá vendo que a guerra tá grande. Tantos anos eu estou lutando, Irmandade, e eu creio que no tempo certo Deus vai fazer a obra. Então eu peço para vocês, Irmandade, me ajude nessa parte da oração do meu casamento, para que Deus entre e faz uma obra com meu esposo. Eu não sei como vocês vão orar, eu não sei como é que vocês vão pedir, cada um tem o seu particular com Deus. Eu oro a Deus por todos aqui que me pedem oração, eu apresento o dono do canal, todos os irmãos e irmãs aqui que pedem oração, e agora eu peço ajuda para vocês, que vocês me ajudem em oração nesta parte, Irmandade, e assim que Deus fizer a obra, que Deus completar essa obra, eu vou vir aqui neste canal, eu vou testemunhar para que o nome de Deus seja sempre glorificado, Irmandade. Agradeço a Deus por tudo, peço perdão pelo tempo tomado, e toda honra e glória seja dada a Deus. Deus seja sempre eternamente louvado. Amém.